A Física do Céu, EP01. O Poder do Campo do Ponto Zero, por Yuri Franklin. Você já leu uma passagem da Bíblia e voltou a ela repetidas vezes? É como se houvesse algo nesses versículos em particular que de alguma forma se prendeu ao seu espírito, e você só precisa entender o que eles significam profundamente. Foi assim comigo há vários anos, quando li Romanos 8, versículos 18 ao 22. Pois considero que os sofrimentos do tempo presente não são dignos de serem comparados com a glória que nos será revelada. Pois o ansioso desejo da criação que espera ansiosamente pela revelação dos filhos de Deus, pois a criação foi submetida à futilidade não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação também será libertada de sua escravidão à corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Pois sabemos que toda a criação geme e sofre as dores do parto, juntos até agora. O que Paulo quer dizer exatamente quando afirma que toda a criação é retida ansicomais, e ando, esperando, gemendo e sofrendo até que os filhos de Deus sejam revelados? Os filhos de Deus já não tinham sido revelados na época em que Paulo escreveu esta carta aos Romanos? Afinal, isso foi anos depois da crucificação e ressurreição de Jesus, anos depois do Pentecostes e até anos depois que os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos e os homens que viraram o mundo de cabeça para baixo. De acordo com o livro de Atos, milagres, curas, libertações e até ressurreições dos mortos eram quase comuns. Então, do que exatamente Paulo estava falando? O que é a manifestação ou a revelação dos filhos de Deus? Senti que havia mais nesses versículos, então comecei a buscar sinceramente ao Senhor, para saber o que eles significavam. Ele compartilhou que, desde o dia de Pentecostes até agora, nenhum filho de Deus jamais percebeu completamente o poder que foi colocado dentro de nós. Deus nos deu poder para ressuscitar os mortos e curar os enfermos e expulsar demônios, e temos feito isso a Timagir. É certo ponto, mas, embora estejamos extremamente felizes e gratos pelo poder com que operamos, ele de forma alguma atingiu a medida do que ele pretende para nós. Jesus disse que faríamos obras maiores do que ele, mas nenhum cristão na história excedeu as obras de Jesus. A próxima coisa que o Senhor me disse foi que em breve ele iria liberar um som do céu que mudaria literalmente a estrutura de como pensamos. Este novo som nos transformará como a transformação falada em Romanos capítulo 12. Nossas mentes serão renovadas para que pensemos como ele e não estejamos mais conformados com este mundo, mas conformados com a vontade de Deus. Trazer o céu para a terra é o nosso mandato, e para isso precisamos pensar mais como o céu. Comecei a pensar no dia de Pentecostes. 120 cristãos estavam em um cenáculo em Jerusalém quando ouviram o som de um vento forte e impetuoso. Não era um vento, era um som. E quando aquele som acabou, o pensamento daqueles homens e mulheres mudou completamente. Em vez de se esconderem em um cenáculo, eles se espalharam pelas ruas pregando corajosamente sobre Jesus. Toda essa ideia sobre um som transformador está ruminando em meu espírito há anos e tenho estudado tudo o que posso encontrar sobre o som, vibração e frequência. Não entendo tudo o que isso significa, mas sinto que o Senhor me disse que se colocarmos nossos corações em uma postura de cenáculo, Ele estará novamente liberando um som que transformará a maneira como pensamos. Eu acredito que o som vai nos capacitar para fazer obras maiores do que ele fez. Quanto mais eu estudava, mais me convencia de que Deus está nos preparando para revelar as percepções do reino sobre o som. E se recebermos e abraçarmos essas percepções e revelações, finalmente nos tornaremos os filhos de Deus que a criação tem aguardado ansiosamente. Assim que comecei a busca para descobrir mais sobre o som, Deus começou a me conduzir em uma jornada. Li o livro de Ted Dekker, que mencionava os princípios da física quântica e os nomes de alguns dos principais físicos quânticos. Ao pesquisar esses homens na internet,
encontrei um artigo de um astrofísico chamado Bernard Heicher sobre o campo do ponto zero. Aprender sobre o campo do ponto zero me fez querer estudar mais sobre luz, som, energia e vibrações. O artigo de Bernard Heicher é chamado Disfarce Brilhante, Luz, Matéria e o Campo de Ponto Zero. E nele ele tem a dizer sobre o versículo Deus disse, haja luz e houve luz. É certamente uma bela declaração poética, mas contém alguma ciência? Alguns anos atrás, eu teria descartado essa possibilidade. Como astrofísico, eu conhecia muito bem as contradições flagrantes entre a sequência de eventos no Gênesis e a física do universo. Mesmo depois de substituir éons por dias, a ordem dos eventos estava obviamente errada. Não fazia sentido ter a luz vindo primeiro e em seguida alegar que o Sol, a Lua e as estrelas, as fontes óbvias de luz no céu noturno do mundo antigo, só foram criados posteriormente, dias ou eras depois. É claro que se poderia generalizar luz para significar simplesmente energia e assim reivindicar uma referência ao Big Bang, mas isso seria para mim mais um exagero do que uma revelação. Assim que li aquele parágrafo, olhei para cima e vi Deus Pai no início dos tempos e vi nosso universo sem nada nele. Estava completamente vazio, sem forma e vazio. Então o Pai disse, haja luz, e de seu ser veio onda após onda do que parecia ser luz. As ondas de luz eram curvas, não retas. Enquanto eu observava a luz, pensei instantaneamente, assim como um artista prepara sua tela antes de pintar. Deus preparou o nosso universo para que pudesse nos criar, e o espaço nesse universo precisava de luz. Imediatamente encontrei um dicionário e procurei a definição de luz. Duas das definições eram energia e poder. Pesquisei a definição de energia, poder e luz. E a definição de poder era energia e luz. Os significados das três palavras luz, energia e poder são tão intercambiáveis que são usados para definir um ao outro. Isso significa que, em minha visão, as ondas de luz fluindo do ser de Deus poderiam facilmente ser chamadas de ondas de energia ou poder, porque ambas são essencialmente a mesma coisa que ondas de luz. Em essência, eu vi ondas de todos os três: luz, energia e poder. O artigo de Heicher continua: rádio, televisão e telefones celulares operam transmitindo ou recebendo ondas eletromagnéticas. A luz visível é a mesma coisa. É apenas uma forma de ondas eletromagnéticas de frequência mais elevada. Em frequências ainda mais altas, além do aspecto visível, você encontra luz ultravioleta, raios X e raios G. Todas são ondas eletromagnéticas que, na verdade, são apenas frequências de luz diferentes. É padrão na teoria quântica aplicar o princípio da incerteza de Heisenberg às ondas eletromagnéticas, uma vez que os campos elétricos e magnéticos que fluem pelo espaço oscilam como um pêndulo. Em todas as frequências possíveis, sempre haverá um pequeno movimento eletromagnético acontecendo. E se você somar todas essas flutuações incessantes, o que obterá é um mar de luz de fundo cuja energia total é enorme, o campo do ponto zero. O ponto zero refere-se ao fato de que, embora essa energia seja enorme, é o estado de energia mais baixo possível. Todas as outras energias estão acima e acima do estado de ponto zero. Pegue qualquer volume de espaço e tire todo o resto. Em outras palavras, crie um vácuo e o que resta é o campo de ponto zero. Podemos imaginar um verdadeiro vácuo desprovido de tudo. O fato de o campo de ponto zero ser o estado de menor energia torna-o inobservável. Vemos as coisas por meio de contraste? Um olho funciona deixando a luz incidir sobre a retina de outra forma escura. Mas se os olhos estivessem cheios de luz, não haveria escuridão para oferecer um contraste? O campo de ponto zero é uma luz cegante, uma vez que está em toda parte, dentro e fora de nós, permeando todos os átomos de nossos corpos, estamos efetivamente cegos para ela. Isso nos cega para sua presença.
O mundo de luz que vemos é todo o resto da luz que está além e acima do campo do ponto zero. Mas se estivermos certos, então haja luz é de fato uma declaração muito profunda. Como se poderia esperar de seu suposto autor? O mundo sólido e estável da matéria parece ser sustentado a cada instante por um mar de luz quântica subjacente. No referencial de luz não há espaço e tempo. Eu fiquei chocado. Vivemos em um universo criado por Deus, sustentado por um mar subjacente de luz quântica, de energia incomensurável. 1 metro quadrado do campo de ponto zero contém energia suficiente para ferver toda a água do mundo. Acredito que essa energia, esse poder, essa luz liberada por Deus no início dos tempos, é o que está em nós e ao nosso redor agora. Esse é o poder de Deus. A Bíblia nos diz: se você tem a fé de um grão de mostarda, pode dizer a esta montanha seja removida, e ela será removida. Enquanto questionava a Deus se realmente temos o poder de mover uma montanha, lentamente percebi que se esse poder dentro de nós é um campo de ponto zero, e se esse poder é o que Deus falou pela primeira vez na criação da terra, porque Ele queria que Adão e Eva fossem poderosos, então sua intenção original era que eles se multiplicassem e expandissem o jardim no Éden até o ponto em que todo o nosso mundo fosse como um Éden. Todos viveríamos felizes juntos e Deus viria nos visitar. Essa era a intenção original do Senhor Adonai, mas por causa do pecado tudo mudou. Nós nos separamos de Deus e fomos expulsos do jardim. A boa notícia é que Jesus nos reconciliou de volta com Deus e com o que deveríamos ter sido no jardim no Éden, mas nossas mentes ainda não foram transformadas o suficiente para perceber isso. Comecei a entender que se este mundo realmente vai ser o que foi criado para ser no início, agora que Jesus redimiu tudo, precisamos saber o que é esse poder, esse mar de luz quântica que sustenta tudo, e mais importante, precisamos saber como acessá-lo. Temos o campo do ponto zero dentro de nós, e individualmente cada um de nós pode não ter 1 metro quadrado de energia de campo de ponto zero em nós, mas 2 ou 3 de nós juntos temos. E a Bíblia diz que tudo que 2 ou 3 concordarem será feito. Portanto, realmente temos o poder dentro de nós e ao nosso redor para mover muitas e muitas montanhas. Jesus acalmou as tempestades. Devemos ser capazes de fazer isso também. Jesus curou os enfermos, expulsou os demônios, ressuscitou os mortos. Temos esse mesmo poder dentro de nós, e também temos poder ao nosso redor, sustentando o nosso universo. Fazer as obras de Jesus, e até mesmo obras maiores, deveria ser uma ocorrência diária quais. Para nós. Quando uma criança pega câncer, devemos ser capazes de dizer a esse câncer para ir embora agora, porque aquela criança não foi feita para morrer cedo. Ele deve ter uma vida longa. No jardim no Éden e até a época do dilúvio, as pessoas viviam vidas longas. O Salmo 90, versículo 10, diz que devemos viver de 70 a 80 anos. E em Gênesis capítulo 6, versículo 3, Deus diz que os dias do homem deveriam ser 120 anos. Isso significa que todos devem viver até terem pelo menos 70 anos, porque Deus concedeu a cada um de nós esse período de tempo nesta terra. Mas às vezes, nem precisamos orar. Pedro simplesmente passou por pessoas e toda doença ou enfermidade que sua sombra passasse foram curadas. Imagino que ele nem percebeu que as pessoas estavam sendo curadas por sua sombra, até que lhe contaram. Pedro carregou o Espírito de Deus dentro de si. Ele carregava o poder original de haja luz, energia, poder, luz dentro dele. E é isso que devemos fazer. Neste livro, você não apenas aprenderá mais sobre os mistérios do som, luz, vibrações, frequências e energia, mas também lerá as experiências de Bill Johnson, Benny Johnson, Carl Pierce e outros que foram abalados pelas vibrações de Deus, de forma que eles literalmente mudaram a maneira como pensavam. Subtítulo: Golfinhos e energia de cura. Durante séculos, houve histórias de cura espontâneas na presença de golfinhos.
mas nenhum estudo científico desse fenômeno até 1996, quando a Applaud Your Founder. Thion patrocinou um projeto destinado a investigar os efeitos do fornecimento de terapia crânio-sacral e a pacientes na presença de golfinhos. Os pacientes envolvidos nos tratamentos assistidos por golfinhos experimentaram uma redução dramática na restrição muscular, uma liberação de aderências de cirurgias anteriores, uma redução substancial na dor, maior facilidade de respiração, maior força e flexibilidade, aumento do apetite e sono mais repousante. Desde aquela época, os pesquisadores descobriram que os golfinhos produzem naturalmente uma frequência ultrassônica, que é 4 vezes a frequência usada para fins terapêuticos em clínicas e hospitais. Embora ninguém realmente saiba como os golfinhos curam, os cientistas especulam que o ultrassom dos golfinhos ressoa com as frequências vibracionais naturais do corpo humano, que os golfinhos emitem frequências que sincronizam a atividade do cérebro direito e esquerdo em humanos e que os golfinhos emitem ondas ultrassônicas que alteram positivamente os campos magnéticos humanos. Aleluia! Glória seja dada ao nome santo do Senhor. Amém.